E aí, terráqueos! Tudo bem com vocês? Lá na última aula a gente viu um pouquinho sobre RNA. A gente viu que existem três tipos básicos de RNA. RNA mensageiro, que é produzido lá dentro do núcleo. RNA ribossômico, que também é produzido lá dentro do núcleo, para ser mais específico, numa região chamada de nucleolo. E existe também um terceiro RNA, que é o RNA transportador, que também é produzido no núcleo. Cada um possui uma função. Eles saem de dentro do núcleo, se associam a um ribossomo, que é formado por proteínas e RNA ribossômico, e a partir disso começa o processo chamado de síntese proteica. Ou seja, as proteínas começam a ser formadas. A aulinha de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre... Vamos falar sobre o quê? Sei lá. Ciclo celular. Vou falar sobre ciclo celular. Ciclo celular. Oh, foi só uma piada, fingiram que eu esqueci o que eu ia falar, né? Então, aula de hoje, ciclo celular. A gente vai entender quais são os processos que a célula passa antes de começar a se dividir. Se tu acha que a célula fica na dela de boa e do nada divide, não é assim. Ela precisa fazer alguns processos, ela precisa ter uma alta taxa metabólica, ela precisa produzir proteína, ela precisa duplicar o DNA, ela precisa produzir RNA, ela precisa de energia. E a gente vai ver que existem algumas fases que auxiliam nesse processo. E se você quer entender isso tudo junto comigo, vem com a gente! O ciclo celular é o período que se inicia com a origem da célula, a partir de outra célula, e termina quando ela se divide ou forma o que chamamos de células filhas. Então, o ciclo celular, na verdade, é o tempo de vida da célula, que começa quando uma célula se divide antes e dá origem a uma outra célula, e termina quando essa célula termina ou para de se dividir. O que eu quero que você entenda é que no ciclo celular, uma célula estará sempre se preparando para se dividir ou ela estará se dividindo. Aí talvez tu me pergunte, Mas por que ela tem que se preparar? simples, porque no processo de divisão celular é muito complexo. A célula tem que duplicar o material genético, a célula tem que fazer RNA, a célula também precisa de proteínas. Então, não é algo tão simples. Por isso a célula precisa desse período de preparação para poder se dividir. Agora, como tudo na biologia tem um nome, o nome desse período de preparação é intérfase, que é justamente o período do ciclo celular em que a célula não está se dividindo. O fato dela não estar se dividindo não significa que ela está de boa, tomando um suquinho na praia, vendo as ondas. Não, não é isso, não é assim. Uma célula, quando está em intérfase, ela está se preparando para dividir, está preparando para gerar uma nova célula. Além dela estar duplicando o DNA e outras coisitas mais, ela continua trabalhando, continua realizando suas funções básicas para continuar viva e assim conseguir manter o organismo em ordem. Então, jovens, o período de intérfase, na verdade, é um período de intenso metabolismo celular. A célula nunca para. Algumas questões até abordam a intérfase como um período de repouso, mas isso não significa que a célula está parada, só significa que ela não está se dividindo. O processo de intérfase é dividido em etapas, mas isso não significa que a célula para etapa por etapa. Essas etapas, na verdade, servem para ilustrar alguns acontecimentos. Então, são três fases que ocorrem durante a intérfase. A primeira delas é a fase G1, depois a fase S e, por último, a fase G2. Quando o G2 se encerra, então a célula começa o processo de divisão celular. Primeiro é a fase G1. Primeira coisa, esse G significa gap, que para o nosso português brasileiro significa intervalo. Essa fase faz parte do primeiro intervalo que a célula vai ter após a divisão celular. Ou seja, a célula que está no G1 acabou de sair do forno, acabou de ficar pronta. Se tu reparar, eu tenho um núcleo da célula aqui, ó.
E aqui dentro a gente tem a cromatina, que é formada pela fita de DNA. Aí a célula nasceu e está na fase G1. Alguns eventos estão ocorrendo aqui, mas primeira coisa, aqui ocorrerá um maior crescimento celular. Imagina que ela acabou de crescer e ainda está pequenininha. Então, primeira coisa, ela vai crescer. Isso porque ela tem que se preparar para uma divisão celular. Aí ela vai se dividir e formar uma nova célula. Além disso, do crescimento celular, também vai ocorrer a produção de algumas moléculas, tais como proteínas. Ela também vai precisar de algumas enzimas. Se tu não sabe, enzima é um tipo de proteína que dá um up. Ela acelera uma reação dentro da célula. Sem a enzima, a reação demora para acontecer. Com a enzima, a reação acontece muito mais rápido. Além disso, ela também vai precisar de energia para poder trabalhar. Então a gente chama essa molécula energética de ATP. Então no período G1 ela vai crescer, ela vai produzir RNA, ela vai produzir proteínas, enzimas e ATP. Isso porque ela precisa de energia. Então, como ela nasceu há pouco tempo, ela também terá ainda poucas organelas. Então, nessa fase, a fase G1, ela também vai produzir organelas. Ela vai produzir a mitocôndria, os retículos, tanto o endoplasmático rugoso como liso. Ela também vai produzir o complexo de Golgi. Agora, depois que a célula produzir tudo o que ela tem que produzir, lá no fim da fase G1, existe um ponto que a gente chama de ponto de checagem, que é, na verdade, um checklist que a célula faz. Ela vai, na verdade, conferir para ver se está tudo certinho, para ver se está tudo tranquilo, se deu tudo certo, se está tudo pronto para ela poder passar para a próxima fase. Caso ocorra algum erro ou falte alguma coisa, a célula para, dá um stop. Ela não vai seguir para a próxima fase. E vou te contar uma coisa para você. Vou te dar uma informação. Às vezes, ocorrem alguns problemas do ponto de checagem que passam batido. Aí, por um erro não detectado, lá no ponto de checagem, a célula dá de maluca e começa a se reproduzir loucamente. E isso tem um nome. Se chama câncer. Isso pode ocorrer por conta de um erro lá no final da fase G1. Como houve um erro no ponto de checagem, houve um defeito e esse defeito vai ser passado para frente. Agora, bora dar uma olhada na fase S, a fase mais importante e mais longa de toda a interfase. Primeira coisa, esse F significa síntese, síntese de DNA. É nessa fase que a célula vai duplicar o seu material genético. Aí tu vai perguntar, mas por que ela vai duplicar o material genético? Porque como serão formadas novas células, todas elas precisam ter a mesma quantidade de material genético. Agora, dá uma olhadinha na fase G1. Temos 4 cópias de DNA, uma de cada cor. Agora, olha na fase S. Temos 4 cópias de DNA, porém duplicadas. Então, uma de cada ficaria em uma célula e a cópia que foi produzida na fase S vai para outra célula. Lembrando que essas fitas, nas cores certas, possuem a mesma informação. A fita vermelha fez uma cópia. A informação que está numa fita vermelha vai estar na outra fita vermelha. A informação que está numa fita amarela também vai estar na fita amarela. Agora, nessa fase, posso dizer que há também a produção de uma proteína que se associa ao DNA, que se associa à cromatina. E o nome dessa proteína é histona. Nesse momento aqui, a gente já pode chamar o DNA de cromossomo. Isso porque ele já começa a tomar a forma de cromossomo. Nessa imagem da fase S, temos, na verdade, 4 cromossomos duplicados. Agora, se tem 4 cromossomos duplicados, tem quantas fitas de DNA? 8. Cada perninha, que se chama cromátide irmã, é uma fita de DNA. Na primeira imagem, no período G1, eu tinha fitas simples. Agora, na fase S, eu tenho fitas duplicadas. Só deixar aqui bem explicado
que o cromossomo ainda não está espiralizado. Ele só vai começar a se espiralizar e tomar aquela cara de cromossomo durante a divisão celular. Aqui, a cromatina está começando a tomar o formato de cromossomo. Recapitulando, fase S, a célula vai duplicar o seu material genético. Agora, a última fase, a fase G, que também significa gap 2. Gap 2 é o segundo intervalo da célula, mas isso não significa que a célula está parada. Ela continua na produção de RNA, ela continua fazendo proteína, continua fazendo enzima, continua fazendo ATP. Essa é a fase que a célula vai crescer mais. E assim como teve lá no G1, aqui também vai ter o famoso ponto de checagem. Aqui a célula vê se está tudo ok, a célula vê se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, ela começa finalmente a divisão celular. Se não estiver tudo certo, existem duas coisas a serem feitas. Ou ela entra em modo de reparação, se reparar, se conseguir consertar o que não estava certo, continua para divisão celular. Caso ela não consiga, ela pode sofrer um processo de autodestruição, que a gente chama de apoptose, uma morte programada. E ela se suicida para evitar que esse erro que não conseguiu ser corrigido passe adiante. Caso ela continue, assim como em alguns casos, pode dar um problema, pode gerar uma doença para o indivíduo. Agora, recapitulando a recapitulação. Quais são as fases da intérfase? G1, S, G2. O que acontece na G1? Crescimento celular, produção de RNA, produção de proteínas, de enzimas e ATP. O que acontece na fase S? Síntese de DNA. Na verdade, duplicação de DNA. E o que acontece na fase G2? Continua a produção de RNA, proteínas, enzimas, ATP e a célula cresce mais. Existem também os pontos de checagem para ver se está tudo ok, se não está faltando nada, estando tudo ok, passa para a próxima fase que a gente continua na próxima aula. E aí galera, fechando essa videoaula, agradeço a presença de todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e vou indo nessa. Fui que fui e tchau!